Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje a aula ainda é sobre aterramento. Vou falar sobre o aterramento em malha. Vou fazer um projetinho de uma malha de aterramento para um sistema fotovoltaico com os dados simulados, que eu vou apresentar para vocês. Vou mostrar como é que se faz esse projeto dessa malha de aterramento. E vocês vão ver nesse projeto de malha qual é a provável resistência de aterramento para essa situação. E também vou mostrar para vocês, quando a gente coloca hastes de aterramento em linha, por exemplo, ou em triângulo, deve existir um espaçamento mínimo entre essas hastes. Eu vou definir para vocês, mostrar, explicar por que desse espaçamento mínimo e qual deve ser esse espaçamento mínimo. É muito importante, vocês que estão aqui assistindo essa aula, observar que todo o projeto começa com a estratificação do solo, que é a medição da resistividade. Os dados que eu vou apresentar são dados já de terrenos com resistividades já medidas. Lembrando também que o aterramento ele é muito importante, por exemplo, em uma usina fotovoltaica. Esse aterramento deve ser dimensionado, deve ser coletado a resistividade do solo, fazer a estratificação e fazer a simulação do aterramento e executar na prática. Então veja na sequência nossa aula muito importante. Pessoal, então eu estava falando para vocês que eu vou mostrar o projeto da malha de aterramento, mas antes disso, eu quero fazer algumas definições para você que está fazendo um aterramento. Vocês podem observar aqui que eu tenho aqui uma haste de aterramento cravada no solo. Essas hastes, quando você tem a distribuição da corrente aqui, cria esses potenciais aqui no solo. Quando você quer colocar duas hastes em linha, é uma haste de comprimento L, quando você quer colocar duas hastes em linha, se a distância nessa zona de interferência aqui, vocês estão vendo, aqui é a haste 1, aqui é a haste 2, quando você coloca duas hastes em paralelo, ou em linha, se a distância for menor do que o comprimento da haste, vai existir essa zona de interferência. O que produz essa zona de interferência? Essa zona de interferência aqui cria uma resistência mútua. Aí, dependendo dessa distância for muito pequena, o que vai acontecer, ao invés de diminuir a resistência do aterramento, vai aumentar a resistência do aterramento em função dessa zona de interferência. Quanto maior essa zona de interferência, maior é a resistência mútua e maior vai ser a resistência de aterramento. Que aqui vocês podem estar observando. Olha, a distância A menor do que o comprimento da haste. E aí, o que eu sugiro para vocês que estão fazendo aí um aterramento temporário ou um aterramento em uma residência, que você vai utilizar o aterramento não natural com cravação de hastes, a distância entre duas hastes deve ser maior ou igual ao comprimento da haste. Para quê? Para você evitar interferência, porque aí vai diminuir a resistência de aterramento. Senão você cria uma resistência mútua maior do que o mínimo estabelecido e isso vai produzir no final um aumento da resistência de aterramento. Então, qual deve ser a separação entre duas hastes? Pode estar em paralelo, em linha, na verdade, ou em triângulo. Esse espaçamento tem que ser maior ou igual ao comprimento da haste, para evitar essa interferência entre as linhas de equipotencialização. Bom, agora eu vou mostrar como que se faz o dimensionamento de uma malha de aterramento. Nós vamos utilizar, para o dimensionamento da malha de aterramento, nós vamos utilizar a fórmula de Svirac, tá? A fórmula de Svirac é uma fórmula completa, onde a resistência da malha é a resistividade aparente do solo, como eu já comentei, a resistência de aterramento é proporcional à resistividade, está aqui,
dividido sobre 1 sobre o comprimento total, né? Aqui embaixo tem a malha enterrada no solo, mais 1 sobre raiz de 20 vezes a área da malha, que é A vezes B, que multiplica 1 mais 1 sobre 1 mais H, 20 sobre a área da malha raiz. E aí, a área da malha é A vezes B. Então, você tem lá uma malha de um sistema fotovoltaico, por exemplo, né? Essa área vai ser A vezes B. H é a profundidade com qual você vai enterrar a malha. A fórmula de Svirak, ela tem o H maior do que 0,25 metro e menor do que 2,5, menor ou igual, né? Então, ela é aplicada para essa profundidade. Geralmente, a NBR 5419, a NBR 5419 estabelece que a profundidade mínima é 50 centímetros, né? E agora, eu vou mostrar para vocês um projeto de uma malha de aterramento circundando uma usina fotovoltaica. Então, eu tenho aqui uma aplicação, malha de aterramento. Eu tenho aqui meus painéis fotovoltaicos colocados aqui na minha usina. Isso em vermelho aqui colocado é a malha, né? Eu não mostrei ainda a interligação, mas isso vai estar interligado, né, com o suporte metálico aqui. Mas vamos calcular só essa malha em volta. Então, é a malha de 90 de comprimento por 50 de largura. Vamos admitir, eu já fiz a medição de resistividade desse solo, e na primeira camada desse solo, a resistividade aparente é 630 ohms vezes metro, tá? E a altura, ou seja, a profundidade dessa malha, eu vou colocar ela com uma valeta de 50 centímetros de profundidade. Qual é o comprimento total dessa malha? Eu somo 90 vezes 2, 180, mais 100, 280 metros. Qual é a área da malha? É 50 vezes 900, que vai dar 4.500. Aplicando a fórmula de Svirak, nós temos a resistência da malha é a resistividade, 630, 1 sobre o comprimento total. Qual é o comprimento total da malha? 280, dividido sobre 1 sobre raiz de 20 vezes a área da malha, 4.500, mais 1 dividido por 1 mais, qual é a altura, a profundidade, na verdade, da malha? 0,5, aqui vai entrar 0,5, raiz de 20 sobre 4.500, que é a área da malha. Fazendo essa conta na calculadora, a resistência dessa malha em volta, ela é aproximadamente 6,38 ohms. Claro que após a execução do aterramento, faz-se uma medição para averiguar o quanto a resistência de aterramento chegou próxima ou menor aos 6,38. Tá? Então, a malha de aterramento, essa forma de Svirak, né, ela é a mais adequada, claro, depois de toda estratificação do terreno. Sempre fiquem ligados aqui no canal da Universidade da Elétrica.